salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste dia em que fazemos a abertura do mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, vamos olhar para esta primeira leitura e para este Evangelho, para aplicarmos algumas destas palavras a Nossa Senhora, a nossa Mãe. Na primeira leitura, irmãos e irmãs, o apóstolo Pedro, ele vai dizer àqueles que estão lhe ouvindo: Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Deus me escolheu do vosso meio. É esta a consciência que tem o apóstolo Pedro. Ele foi escolhido, e escolhido por Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Apesar de sua negação tripla, ou realizada por 3 vezes, de não conhecer Jesus Cristo, aquele que o escolheu para ser o chefe da igreja, para estar à frente dos apóstolos. Pedro, depois, no encontro com Cristo, quando Cristo pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro recebe de Cristo a missão: apacenta as minhas ovelhas. Pedro se entende como sendo um escolhido de Deus para uma missão que ele aqui deixa bem claro: para que os pagãos ouvissem de minha boca a pregação do Evangelho e acreditassem. Pedro prega Jesus Cristo, Pedro anuncia o Evangelho, para que todos aqueles que o escutam possam acreditar no Evangelho, possam acreditar em Jesus Cristo. Eis a missão de Pedro: pregar o Evangelho. Agora, irmãos e irmãs, apliquemos esta palavra de São Pedro à pessoa de Maria, a quem celebramos especialmente neste mês de maio, a ela dedicado. Se Pedro diz: Deus me escolheu, Maria também diz esta mesma palavra: Deus me escolheu. E Maria sabe qual é a sua missão: a missão de gerar no seu ventre o Filho de Deus. A missão de Pedro era pregar para que os pagãos acreditassem em Jesus e no Evangelho. A missão de Maria era gerar no seu ventre aquele que seria pregado por Pedro, aquele que seria anunciado pelos Evangelhos: Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Ela tem esta consciência a partir do instante em que é visitada pelo anjo Gabriel, em que o anjo Gabriel lhe anuncia: Maria, Deus tem uma missão para a tua vida, a missão de ser o Filho de Deus, a missão de gerar no teu ventre aquele que vai trazer a salvação para toda a humanidade, para todos aqueles que aceitarem esta salvação oferecida por aquele que nascerá do teu ventre, por aquele que nascerá de ti, por aquele que será trazido em teu ventre por 9 meses. Maria dá o seu sim, assim como Pedro deu também o seu sim a Deus. E Maria permanece fiel a este sim, porque, irmãos e irmãs, não basta dar um sim uma vez na vida, é preciso perseverar neste sim.
É preciso continuar dizendo sim a Deus a cada dia, a cada momento, a cada circunstância. Para Maria, irmãos e irmãs, a caminhada depois do seu sim não foi fácil. Não foi feita de quedas, não foi feita de pecados, porque Maria foi livre do pecado pelo próprio Deus. Deus a protegeu, Deus não permitiu que o mal tocasse em Maria, porque ela tinha uma missão que Deus havia destinado para ela, de ser a mãe do Filho de Deus. Mas o fato de Maria não ter tido queda, não ter tido pecado ao longo de sua vida e de sua caminhada, não significa que as coisas foram fáceis para ela. Não significa que ela sabia de tudo. Pelo contrário, ela tinha que viver a cada dia a sua fé e o seu sim, acreditando sempre naquele que lhe enviou o anjo para convidá-la para ser a mãe do Filho de Deus. Maria caminhou na fé. Na fé, Maria acreditou em Deus em todos os momentos, a começar daquele primeiro instante em que ela soube da missão que Deus lhe confiava de ser a mãe do Filho de Deus. Pois a partir daquele instante, Maria colocava em risco a sua própria vida. Nós, embora muitas vezes não reflitamos sobre isso, Maria, ao dar o sim a Deus, ao gerar no seu ventre o Filho de Deus, colocou em risco a sua própria vida, porque ela estava prometida em casamento a José. Ainda não tinha se casado com José, estava noiva de José. E depois, inclusive, quando José desconfia que Maria estava grávida, resolve abandonar Maria em segredo. É aí e só aí que Deus envia o seu anjo para falar com São José, para que ele aceitasse Maria, pois o que nela aconteceu foi obra do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós sabemos pelo próprio Evangelho qual era a condenação para a mulher que adulterava: o apedrejamento. Lembremos daquela cena em que aquela mulher pega em flagrante adultério e levam aquela mulher para Jesus e dizem: mestre, de acordo com a lei, ela deve ser morta por apedrejamento. Todos já estavam com pedras nas mãos para matar aquela mulher. Seria este o destino de Maria, se José não aceitasse como sua esposa. Se as pessoas desconfiassem que Maria estava grávida e que esta gravidez não era de José. Quem era que iria acreditar que Maria tinha ficado grávida do Espírito Santo, se isso nunca antes nem depois dela aconteceu? Quem acreditaria que Maria tinha ficado grávida por obra e graça do Espírito Santo e não fruto de uma relação sexual? Ninguém acreditaria nisso. E Maria seria apedrejada por adultério contra o seu noivo José. Maria diz um sim, e ao dizer um sim, coloca em perigo a sua própria vida, mas Maria acredita em Deus. Acredita na força daquele que ela recebeu e soube do anjo. Para Deus nada é impossível. Se Deus tinha este poder de gerar no seu ventre o seu próprio filho, tinha poder para ir abrindo as portas para Maria. E foi isso justamente o que aconteceu. Maria dá o seu sim, coloca em perigo a sua vida, e Deus vai abrindo as portas para que ela possa ir passando através de cada dificuldade. Dizer sim a Deus não significa deixar de ter problemas, não significa deixar de ter dificuldades. Ela foi protegida contra o pecado, não contra as dificuldades. As dificuldades ela teve que passar. Depois, quando já grávida, já para dar à luz,
Maria tem que fazer aquela viagem até Belém e lá dar à luz ao seu filho. Depois de dar à luz de uma longa viagem, Maria tem que fugir para o Egito, porque Herodes estava procurando o menino para matá-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, Maria caminhou na fé todos os dias, vencendo os obstáculos que apareciam. Maria caminhou na fé todos os dias, vencendo as dificuldades que apareciam. Ela não pecou, mas ela não deixou de ter dificuldades e obstáculos na vida, mas foi mulher de fé, que manteve o seu sim a Deus, do início ao fim de sua existência e de sua jornada. Imitemos, portanto, a Maria no seu exemplo de fé, dando sim a Deus, tendo esta consciência que tinha Pedro: Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a pregação do Evangelho. Pedro tinha consciência de ser escolhido, Maria tinha consciência de ser escolhido e de ser escolhida. Tenhamos também nós a consciência de sermos escolhidos, amados por Deus, guardados pelo Senhor, protegidos por Deus em nossa caminhada. E isto não vai evitar os obstáculos e as dificuldades da vida. E agora, irmãos e irmãs, olhemos para o Evangelho. Este Evangelho que traz a palavra de Jesus: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. É o que Jesus diz para os seus discípulos, dizendo que eles são amados do mesmo jeito que o próprio Jesus é amado pelo Pai. Assim como o Pai me amou, Jesus se sentia em todo momento amado pelo Pai, amparado pelo Pai, acompanhado pelo Pai. E ele diz isso em certa passagem do Evangelho: vocês todos me abandonarão, mas eu nunca estou só, porque o Pai está sempre comigo. Era esta a consciência que tinha Jesus, que o Pai estava sempre com ele, que o Pai sempre o amava, que o Pai sempre o acompanhava. E aqui Jesus diz para os seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Eu vos amei, eu vos amo e amarei, eu vos acompanharei, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É a promessa de Jesus para nós. Temos então, irmãos e irmãs, que ter esta consciência: Cristo Jesus nos ama assim como ele foi amado pelo Pai. Cristo Jesus nos acompanha assim como o Pai acompanhava Jesus. Cristo Jesus nos protege assim como o Pai o protegia em sua caminhada. Novamente, tudo isto não foi sinal de que para Jesus não teve dificuldades nem obstáculos. Ele passou pela rejeição, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi negado 3 vezes por Pedro. Dizer e saber-se amado por Deus não significa não ter dificuldades na vida, nem na caminhada. E agora, irmãos e irmãs, apliquemos esta palavra a Nossa Senhora, assim como fizemos com as palavras de Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, Maria pode muito bem dizer para cada um de nós: assim como amei o meu filho, eu também vos amei. Somos amados por Maria com o mesmo amor que ela teve para com o seu filho, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, pois ela também se tornou nossa mãe. Missão confiada pelo próprio Jesus no alto da cruz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ela desempenhou com tanto amor, ela desempenhou com tanto carinho a sua missão de mãe junto ao seu filho Jesus. Certamente não faria diferente ao desempenhar a sua missão junto a cada um de nós. Missão confiada pelo próprio Deus,
na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Se Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, entrega Maria a nós como mãe, entrega cada um como filho à sua mãe, é porque ele sabe o que ele está fazendo, é porque ele sabe o que ela pode fazer. Ela tem muito a nos ensinar, ela tem muito a nos acompanhar e a nos proteger. Assim, esta palavra de Jesus: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Maria também pode dizê-la para nós: como amei o meu filho, eu amo também a cada um de vocês que foram entregues a mim pelo meu filho, como próprios filhos meus. Assim, irmãos e irmãs, nos coloquemos sempre sob o olhar, sob o cuidado e sob a proteção de Maria. Ela não nos desamparará, ela não nos abandonará, ela não nos deixará sozinho. Talvez nos momentos difíceis ela fique como ficou junto ao seu filho, em silêncio, ao pé da cruz. Mas o seu silêncio não significa ausência. O seu silêncio não significa que ela nos abandonou. O seu silêncio significa que ela está pedindo também de nós, como pediu do seu filho, a obediência à vontade do Pai, a obediência à vontade do Senhor, a obediência à vontade daquele que nos criou. Maria permanecerá muitas vezes ao nosso lado em silêncio, para nos ensinar também a silenciar, a calar, adiante da dor, diante daquilo que a gente não entende, silenciar, confiar e se entregar a Deus, assim como ela fez aos pés da cruz. Que Maria, invocada em nossa paróquia com o título de Senhora das Dores, nos ajude, irmãos e irmãs, esteja sempre ao nosso lado, com a sua presença, com a sua palavra, com o seu silêncio, mas nunca nos abandone, nunca nos deixe sozinho em nossa caminhada nesta vida. Iniciemos, portanto, este mês de maio com esta certeza: Maria não me abandonará, Maria não me desamparará, Maria não me deixará sozinho. Que Nossa Senhora, a nossa mãe, faça com que vivamos sempre a alegria de termos ela como nossa mãe, intercessora e protetora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reflitamos, irmãos e irmãs, nesta palavra que diz Jesus, esta palavra que se aplica também a Nossa Senhora: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. E Maria diz: como amei o meu filho, assim também eu vos amo, meus filhos.